Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e nossa Mãe Maria Santíssima, e nosso Pai São José. Sejam todos bem-vindos a esse canal. Eu sou Ayrton Vieira, e como dito no vídeo anterior, não de uma forma única, mas pensando um pouco melhor, em uma pequena série de 3 vídeos, gostaria de fazer essa exposição sobre um tema, pela primeira vez exposto há cerca de 3 anos, no Fórum das Catacumbas, um evento promovido pelo Centro Dom Bosco, CDB, no Rio de Janeiro, em que fiz esta exposição de forma presencial. E mais recentemente, de forma virtual, a um grupo de estudo católico de Alagoas, como também dito. E para esta ocasião, o mesmo texto adaptado, revisado, atualizado. E ele vem no intuito de nos auxiliar a entender esses acontecimentos mais recentes à luz da escatologia, no dizer de Padre Castellani. Que também dizia para nós: o fim do processo dá sentido a todo o processo. E justamente o que me levou a elaborar esse texto foi a percepção de que muitos dos eventos atuais, mesmo analisados à luz da teologia, mas também da filosofia, da economia, da política, da sociologia, da psicologia, carecem de uma visão escatológica, de uma visão do fim, que dá sentido a todo o antes, a todo o processo, como dizia o Padre Castellani. Sem essa noção de um fim que se repete, porque antítipo de tipos que já estavam lá atrás e que prefigurariam o que vivemos hoje, ou seja, figuras, prefigurações, coisa que ocorre não somente entre as pessoas, entre os personagens históricos, mas também entre os eventos produzidos por esses personagens. Então, por exemplo, temos Jesus Cristo prefigurado por personagens como Moisés, como Josué, como o próprio rei Davi, Salomão e tantos outros. Como temos o anticristo, o outro, o maior antagonista de Cristo, prefigurado por personagens como Nero, como Antíoco Epífanes, antes de Nero, como Hitler, Stalin e tantos outros. E eventos que ocorrem na história como figuras do que irá acontecer, como dizia o Eclesiastes. Não há nada de novo sob o sol. O que foi, é e será. Isso quer dizer que, ao fim dos tempos, que já explicaremos um pouco, essa nomenclatura, no fim dos tempos, o que a igreja viveria? A igreja viveria a paixão de Cristo. Os eventos da paixão se reproduziriam, guardadas as devidas proporções, naturalmente. Os eventos que
fizeram com que a cabeça padecesse, esses eventos historicamente se reproduziriam em alguma medida no corpo dessa cabeça, no corpo místico de Cristo, que é a Igreja. Dado esse contexto, poderemos entender melhor esta exposição, que, como dito, será feita na forma de 3 pequenos vídeos. A princípio pensava em expor em um só, mas devido ao caráter há uma necessidade, melhor dizendo, de uma maior explicação, de um maior aprofundamento, até para que fique registrado para as pessoas, nós faremos então na forma de 3 pequenos vídeos. E como dito na descrição do vídeo, já de antemão, todos aqueles que desejarem adquirir este texto, naturalmente de forma gratuita, em PDF, poderão fazê-lo através do e-mail na descrição do vídeo. Me enviem um e-mail solicitando e eu encaminho vocês para que, inclusive, se possa acompanhar pelas notas de rodapé e as indicações de leitura que, naturalmente, não poderemos fazê-lo aqui. Feito esse pequeno esclarecimento, e juntamente com um pequeno outro do vídeo anterior, qual seja, de que a carta enviada aos bispos, intitulada Carta Aberta aos Bispos do Brasil, de minha autoria, há cerca de uns 2 anos, mais ou menos, como dito no vídeo anterior, ela de fato já foi publicada, num primeiro momento no extinto blog Caterhum, e depois numa série de vídeos que posteriormente foram retirados do canal, sobre o Código Ratzinger, intitulado A Escolha é Sua. Isso quer dizer que num próximo momento a gente pode pensar em ou fazer um vídeo com o teor deste documento, como dito, encaminhado a quase totalidade dos bispos e a quase totalidade das paróquias do Brasil, ou então podemos, da mesma forma com que este texto, fornecê-lo às pessoas que desejarem, através de e-mail. Muito bem, feito então esses 2 esclarecimentos, vamos à primeira parte da exposição do texto intitulado O Maior Perigo ao Católico Odierno, SIC, número 675. Estimados irmãos em Cristo Jesus, Maria Santíssima e São José, primeiramente gostaria de externar meus agradecimentos pelo convite a mim feito, desejando a todos o máximo proveito a esta exposição. Por tudo, graças sejam dadas a Deus. A exposição a seguir, revista e ampliada, foi apresentada pela primeira vez há 3 anos e se insere, em última instância, numa tentativa de ressaltar a singularidade e a grandeza do Optimum Sacerdotalis, da excelência sacerdotal, do ótimo sacerdotal, de modo especial no tempo presente. Em havendo evidências de um nível nunca dantes visto de corrupção deste ótimo, e como toda sua corrupção é um péssimo, o farei através dos riscos e consequências inerentes a este, com o que pretendo somar aos inúmeros e cada vez mais prementes alertas espalhados pelo orbe, pois os dias são maus, como nos diz São Paulo na Carta aos Efésios, capítulo 5. Com
o novo fim dos tempos, ou fim dos tempos, uma vez mais os cristãos marginalizados serão impelidos às catacumbas, que garantam algum asilo e manutenção à chama que ainda fumega, visto que quem permanecer em pé, é que terá condições de cantar o seu glória em excelsis Deus pelos tempos sem fim. Vale lembrar que tudo o que aqui houver o estará ao modo de Santo Tomás e seus escritos, isto é, submetido completa e integralmente à autoridade eclesiástica em seu autêntico magistério. Aos ouvintes, peço a vênia de ler esta exposição, por ser menos sofrível com as palavras escritas. A maior parte das referências omitidas em função das limitações inerentes a uma exposição como esta poderão ser conferidas quando do contato com o texto escrito. Assim sendo, e ciente de seu caráter inusual, inicio a exposição com um registro de matiz pessoal. A minha nunca foi o que poderíamos chamar de uma imitação da Sagrada Família. No rol de suas misérias, distâncias e divisões deram ensejo a queixas e soluções pouco ou nada inteligentes e mesmo acertadas. De médico que era, normal que outras famílias também reclamassem o tempo de meu pai, em uma competição por vezes desleal. Mas nunca o tive tão distante desde o instante em que o vi passar, em suas pouco mais de 6 décadas, envolto no lençol mortuário que o cobria, graças a um erro médico, em simultâneas intervenções cirúrgicas que acabara de sofrer. Foram necessários 15 anos para compreender que o nosso modus vivendi, de minha família, encerrava ou antes era reflexo de uma realidade mais abrangente, a de que após um século de guerras e rumores de guerras, nefastas ideologias orquestradas em uníssono e um concílio que, quiçá, tenha aberto de modo inexorável e terminal as portas da igreja, o mundo estava apto à maior e mais daninha crise familiar, saída das sombras, que já teve um lugar ao sol. Por fim, pude ainda entender 2 importantes aspectos destas realidades. De um lado, muito da distância de meu pai era não precisamente uma ausência, mas uma presença distante, por assim dizer. Nem sempre perceptível para nós. Por outro lado, a crise familiar mundial, como efeito de um Deus Pai já ausente no coração de tantos filhos, incluindo o nosso. Ao final da exposição, vocês entenderão o porquê dessa analogia com esse aspecto de caráter mais pessoal, especificamente envolvendo a questão da paternidade. Diz o Catecismo da Igreja Católica, em seu numeral 675, antes da vinda de Cristo, a Igreja deve passar por uma prova final, que abalará a fé de numerosos crentes. A perseguição que acompanha a sua peregrinação na terra porá a nu o mistério da iniquidade, sob a forma de uma impostura religiosa, que trará aos homens uma solução aparente para os seus problemas, à custa da apostasia da verdade.
A suprema impostura religiosa é a do anticristo, isto é, a de um pseudo-messianismo em que o homem se glorifica a si mesmo, substituindo-se a Deus e ao Messias encarnado. Até aqui o Catecismo número 675. E, de início, é necessário destacar alguns termos utilizados neste texto, em que lembramos mais uma vez, composto a 4 mãos, pelo Papa João Paulo II e o cardeal Joseph Ratzinger, prefeito para a Congregação para a Doutrina da Fé. Um primeiro termo a se destacar é esse referente à prova final, uma última prova para a Igreja em um determinado momento histórico. Essa prova final, que ela deve passar justamente porque lá atrás a sua cabeça passou por uma semelhante, ela vem, ela vem acompanhada justamente por uma perseguição tal como nunca houve antes e nunca haverá depois, de acordo com o que o mesmo Cristo já vaticinou. E ela se revestirá de uma impostura religiosa. É aquilo que encontramos no Apocalipse. A prostituta e a mulher contra a mulher vestida de sol. Mas que mais à frente podemos detalhar melhor. E essa impostura religiosa, ela trará aparentes soluções para os problemas, à custa da apostasia da verdade. Ou seja, são as tentações do deserto, novamente. O homem, para ver saciado, para ver solucionados os seus problemas materiais, imediatos, terrenos, apostatará da verdade. Dará como moeda de troca a verdade objetiva. Será duplamente enganado. Primeiro porque as soluções, como diz o catecismo, serão aparentes. Como tivemos, por exemplo, na pandemia, com todas as medidas aparentes sendo, inclusive, oficialmente impostas para a população. Também não esqueçam, com o aval e a promoção da autoridade eclesiástica. Por fim, essa suprema impostura, que será do anticristo, virá esteada ou virá amparada e preparada pelo seu pseudo João Batista. O anticristo terá um João Batista naturalmente como êmulo de Cristo que o é. E este veremos quem será. Continuando com o texto. Este numeral ecoa passagens como as de 2 Tessalonicenses 2, onde lemos: ninguém de modo algum vos engane, porque a parousia não se dará sem que antes venha a apostasia, e sem que tenha aparecido o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se oporá e se elevará sobre tudo o que se chama Deus ou que é adorado, de sorte que se sentará no templo de Deus, apresentando-se como se fosse
Deus. Versículos 3 e seguinte. Para a nossa exposição importa, sobretudo, um aspecto pouco explorado do respectivo numeral, que tenho na conta de mais nocivo e pernicioso aos homens de religião. E este é o da impostura subjacente à suprema impostura religiosa do anticristo, e que lhe servirá de suporte, como acabamos de dizer. Para nós, sem dúvida, esse é o aspecto principal e mais nocivo. A sua melhor compreensão, convém antes situar o locus do alerta dado pelo catecismo, no que se conhece por fim dos tempos. Entendido aqui tão somente como o período que culmina com a parousia ou segunda vinda de Cristo, e que, conforme as fontes da revelação e o magistério, entre estes, recentemente, 5 cardeais e 2 arcebispos, dão por certo o momento atual. Naturalmente, sem que nos percamos em cálculos ou datações. E aqui um outro parêntese necessário, é que estes, para nós, acompanhando doutores e santos da Igreja, comentaristas eclesiásticos, credíveis, o fim dos tempos, no plural, não é sinônimo de fim do tempo no singular. O que quer dizer que a segunda vinda de Cristo, ou parousia, não representa o fim do mundo, o fim da história, o fim do tempo. Tema este que, se Deus quiser, pretendemos abordar mais adiante ao falarmos sobre o milênio. Seguindo, as Escrituras assinalam com precisão ao menos os eventos que o integram, assim denominados: a grande apostasia, uma grande tribulação, guerras e rumores de guerras, terremotos, pestes, fome, apostasia, apostasia, já havia dito, ódio generalizado, aumento da iniquidade e esfriamento da caridade, uma como consequência natural da outra. Surgimento de um anticristo e um falso profeta. Pessoais. Atesta de um sistema anticrístico e já totalmente entregue ao neopaganismo antropocêntrico de cunho abertamente satânico. E ordenam as Escrituras estarmos atentos à tautocronia do conjunto, ou seja, a simultaneidade de todos esses eventos, como termômetro, como o pisca-alerta para a volta de Cristo. A segunda. No Antigo Testamento, vemos a seguinte admoestação dirigida quando da instituição do sacerdócio aos que seriam os responsáveis do culto sagrado e a condução do rebanho. E aqui nós entramos, então, mais especificamente no tema do sacerdócio, que está intimamente ligado a todo o demais. Êxodos 19, 22. O sacerdote, Êxodo. Os sacerdotes também que se aproximam do Senhor, santifiquem-se para que ele não os fira de morte. A gravidade da sentença
a entendemos mais à frente, dos versículos 29 ao 45. E de lá, do tabernáculo, darei eu as minhas ordens aos filhos de Israel, e o altar será santificado com a minha glória. Santificarei também o tabernáculo do testemunho com o altar, e Arão com os seus filhos, para que exerçam o meu sacerdócio. Para que exerçam o meu sacerdócio. Os santificarei, Deus santificará o altar, o tabernáculo, o local, e as pessoas que estarão à frente do culto sagrado para exercer o sacerdócio. Tudo em função do ministério sacerdotal. E habitarei no meio dos filhos de Israel e serei o seu Deus. Desde o êxodo, desde a constituição do sacerdócio, Deus já diria, melhor dizendo, já apontava, já assinalava para o que seria a excelência do sacerdócio, do ministério sacerdotal. Como veremos mais adiante. Aqui ele já está dando o cerne, apontando para o cerne da função sacerdotal, que justamente carecia de uma santificação ainda maior das pessoas que seriam separadas, segregadas ou sagradas para esta missão. Única no mundo, em toda a história da humanidade, única entre todas as funções, as profissões, as missões dadas ao ser humano. E ressaltamos isso, essa excelência sacerdotal, como dissemos a princípio, esse óptimo sacerdotalis, porque naturalmente, ao entendermos ao que ele está ligado, ao que ele está relacionado, vamos perceber que o sacerdote é aquela figura distinta de toda e qualquer pessoa e ou profissão, e ou função. Porque o objeto do ministério sacerdotal é nada mais nada menos que a divindade. Tal necessidade de santificação, em grau superlativo por parte dos que no mundo seriam os únicos capazes de fazer com que Deus habitasse no meio de seu povo, por receber a faculdade de ligar e desligar através dos sacramentos, já prefigurados na antiga aliança, se tornará uma espécie de imperativo categórico a toda e qualquer sociedade que desejar viver em ordem, sendo estes os primeiros guias da verdadeira paz e harmonia humanas. Tudo parte do sacerdote. E não é difícil de se entender isso. Uma vez que todas as autoridades civis, seculares, passam ou deveriam passar por um sacerdote a partir do seu batismo. É o que vemos, por exemplo, na questão da vera religio em Santo Agostinho. Portanto, ao se desvirtuar o sacerdote, Deus, de diversos modos, também castigava o povo no intuito de fazer com que ambos tornassem ao caminho reto e assim se restaurasse a excelência do sacerdócio e da autoridade em geral. É o que temos em Oséias, capítulo 4. Quanto mais se multiplicaram
mais pecaram contra mim. Eu mudarei a sua glória em ignomínia. Eles nutrem-se dos pecados de meu povo e desejam ardentemente a sua iniquidade. Portanto, o sacerdote será tratado como o povo. Eu o castigarei segundo os seus maus caminhos, dar-lhe-ei o que merecem os seus pensamentos. Comerão e não ficarão saciados. Entregaram-se à fornicação e não cuidaram de se retirar dela, porque abandonaram o Senhor e não guardaram a sua lei. Isso tem isso se reflete muito, por exemplo, nos sacerdotes que de um tempo para cá vemos em sua postura um desejo de se tornarem iguais, mais semelhantes possível aos seus fiéis. O pastor com cheiro de ovelhas, não é isto? Ou seja, aquele homem que, querendo ou não, se apercebendo ou não da armadilha com que foi envolto, se rebaixa de sua dignidade sacerdotal para se igualar, a velha questão da igualdade, novamente, né? Da tríade maçônica, juntamente com a liberdade e a fraternidade, deseja então se igualar às suas ovelhas. Não abaixar-se ao nível delas, como fez o bom pastor, para reerguê-las, para elevá-las, mas para se situar ao nível dessas ovelhas. Por isso, por exemplo, os sacerdotes, a partir de um determinado momento, deixam as suas batinas, vão para os clergymans, que, por sinal, algo tomado de emprestado, por assim dizer, do protestantismo, da igreja anglicana, e não contentes com isto, já voltados mais para o progressismo, para o modernismo, eles se descaracterizam por completo, inclusive nas suas vestes, e se tornam igual ao povo. É claro que acontecerá o que Deus coloca aqui, eles passarão a ser tratados como povo. Não por acaso o sacerdócio já não é quase que completamente na sociedade visto como algo de destaque, como algo elevado, como O sacerdote não é mais aquela figura consagrada, sagrada, distinta para muitas e muitas e muitas pessoas. Já não é mais respeitado, já não é mais distinto, já não é mais o reverendo padre. Consequência natural do que plantaram os modernistas, os progressistas, os esquerdistas, infiltrados na Igreja Católica e que vão arrastar muitas boas almas com eles, como já dizia Garabandal. Mas não somente em Oséias vemos um lamento divino. Também em Malaquias, capítulo 1, versículo 6 e seguintes. O filho honra seu pai, e o servo reverencia o seu senhor. Se eu, pois, sou o vosso pai, aonde está a minha honra? E se eu sou
Voltamos à questão da paternidade. E se eu sou o vosso Senhor, onde está o temor que se me deve? Diz o Senhor dos Exércitos. Convosco falo, ó sacerdotes, que desprezais o meu nome e que dizeis, em que desprezamos nós o teu nome? Cara de pau, né? Vós ofereceis sobre o meu altar um pão imundo e dizeis, em que te profanamos nós? E notem, este pão imundo, a qual se refere Malaquias, o profeta, não passa de um pão, não passa de um símbolo, ainda que figura da Eucaristia. Então, se naquele momento, ainda que seja também uma profecia, esse texto, se naquele momento Deus já se lamenta, já reclama, já se queixa, com justiça, evidentemente, de que a Ele, o Senhor, Deus, Pai, era oferecido um pão imundo por parte dos sacerdotes, o que diríamos após a instituição da Eucaristia? O que diríamos, então, a partir do momento em que o simples pão, o simples vinho, se tornará, será, João 6, 1 Coríntios 11, se tornará, e também, naturalmente, os evangelhos, o corpo, o sangue, a alma e a divindade de Deus mesmo, encarnado. Penas como estas abundam nas Escrituras, culminando nos ais de Jesus aos fariseus, doutores da lei e sacerdotes. Mateus 23. Todavia, isto não cessaria com a morte do último fariseu. Pequena pausa. Como moro próximo a uma base aérea e é inevitável que aviões circulem por aqui para que não houvesse maior interferência, pausamos o vídeo. Retomando do início, de onde paramos. Todavia, isto não cessaria com a morte do último fariseu. Pouco menos de 1,5 milênio de cristianismo, São Vicente Ferrer, o anjo do Apocalipse, seguia admoestando: se soubessem os eclesiásticos quanto Deus permitirá que sejam perseguidos naquele tempo por seus pecados, creio que comeriam fel misturado com vinho. Como a igreja deve ser purgada pelo anticristo misturado. Vamos ver de quem ele fala mais adiante. Como a igreja, então, deve ser purgada por esse anticristo misturado, primeiro já o demonstrou Deus nosso Senhor, quando na pessoa de toda a igreja disse a todos os apóstolos, segundo parece por São Mateus: vós sois o sal da terra. Se este sal perder o sabor, com que salgará? Vós sois, para nada mais serve ou vale, senão para ser calcado pelos homens. Este sal necessário, que conserva as almas, é a doutrina dos eclesiásticos, segundo São Vicente, que por ela conservam as almas do povo nas virtudes. Bela comparação. Mas, ao perder o sabor ou faltar, para nada mais vale. É necessário, então, que sejam despojados pelos príncipes de seus benefícios, riquezas e dignidades recebidos da Igreja. Pois ao estar enlaçados pelo diabo, mais que pastores, já são lobos devoradores, que não guardam nem a Igreja,
nem o seu gado. Ouviram Dom Odilo, Dom Antônio e tantos outros, e demais pares semelhantes no procedimento, padres, bispos, cardeais, antipapa, comerão fel misturado com vinho, porque já não salgarão mais e já não serão mais do que lobos devoradores. Vaticínio de São Vicente Ferrer, o anjo do Apocalipse, taumaturgo, de primeira ordem, de primeira grandeza, que já no século XV proferiu essas palavras. Mas não paramos por aqui. 4 séculos após o santo espanhol, temos a Mãe do Senhor. Mas a Mãe do Senhor ficará para o segundo vídeo desta pequena série, com palavras ainda mais contundentes que as do santo dominicano, espanhol. Assim sendo, gostaria de agradecer a todos por acompanhar este vídeo até o presente momento. Se desejar e ainda não for inscrito, se inscreva ao canal. Se desejar e achar conveniente, divulgue essas informações. Não preocupados em números, como já dissemos várias vezes, nosso canal não é e não será monetizado. Nós estamos preocupados única e exclusivamente com a verdade sendo divulgada, uma verdade, como dizia Santo Agostinho, que não seja minha ou tua, para que seja nossa. E assim sendo, que Deus possa nos abençoar e conduzir à busca desta verdade. No próximo vídeo, então, daremos seguimento à segunda parte de O Maior Perigo ao Católico Odierno, Catecismo da Igreja Católica, número 675. Que Deus abençoe.